Vou falar para vocês agora sobre reflexão por superfícies esféricas, por espelhos esféricos. Para isso, ainda vou continuar usando a minha lanterna, né? Ela está produzindo esse feixe. Tá? Eu vou usar essa grade, que tem a possibilidade de deixar 3 ou 5 feixes passarem, feixes individuais, e o que vai me permitir simular um espelho esférico é esse objeto metálico aqui. Ele tem esse lado que vai ser o meu espelho côncavo e esse lado de cima que vai ser o meu espelho convexo. Então nós vamos ver o que acontece com a luz ao incidir sobre um espelho como esse. Tá? Então vou colocar ele aqui sem colocar a grade. Então nós observamos, né, dessa maneira aqui, que o feixe ele converge para um ponto, tá? O feixe refletido, né? E aqui eu estou usando, digamos, o módulo espelho côncavo. Então o feixe está convergindo para este ponto aqui, tá? Este ponto que eu estou colocando o dedo a gente chama de foco do espelho, e a distância desse ponto até o centro do espelho a gente chama de distância focal. Para o caso desse espelho que eu estou mostrando, a distância focal dele é de aproximadamente 7 centímetros. Eu vou apagar a luz para a gente ver como é que funciona, ver um pouco melhor. E eu posso colocar também a grade aqui na frente. Tá? Então, com a luz apagada, nós conseguimos ver, né, essa questão, essa propriedade do espelho. Nós vemos que os feixes de luz, né, eles estão convergindo para esse ponto, que é o foco do espelho, tá certo? E aí, né, eles continuam, é claro, sendo refletidos em linha reta, mas eles têm essa propriedade. Então, desenhando aqui para ficar mais claro, esse daqui é o meu espelho, tá certo? Eu estou fazendo aqui em vermelho pontilhado o meu eixo central. Então, como a gente consegue observar, a luz está convergindo para esse ponto em azul, que é o meu foco. E ele é um foco real, porque os feixes de luz, de fato, passam por ele. E a distância entre o centro do espelho e o meu foco é a minha distância focal. No caso do espelho convexo, que seria o outro lado, né, quando eu coloco ele aqui nessa posição, o que nós vemos é que os feixes eles passam a divergir, tá certo? Esses feixes eles estão divergindo, né? E o que acontece é que nós também podemos falar de uma distância focal, tá? Só que como os feixes eles não se cruzam, né? Para nós descobrirmos a distância focal, nós temos que fazer um prolongamento imaginário destes feixes e projetar esse ponto, né, esse foco do espelho. Então, fazendo um desenho para ficar mais claro, que em verde eu tenho meu espelho convexo e aí em vermelho eu estou desenhando o eixo central. Então, reparem que os raios de luz que são refletidos pelo espelho, aparentemente eles estão divergindo desse ponto que é dado pelo prolongamento desses raios. Tá? Então, o ponto em que esses feixes se cruzariam seria o foco, mas é um foco virtual porque a luz de fato ela não cruza por aí. E nós temos também essa distância que é a minha distância focal. Seguindo o nosso estudo, eu vou determinar agora o que acontece com a luz, com alguns raios específicos, quando eles atingem esses espelhos côncavos e convexos. Então, o que eu estou fazendo aqui agora é determinando onde está o foco do espelho e onde está o centro de curvatura. Então, estou marcando a posição do espelho e vou marcar a posição do foco, com F, e do centro de curvatura. Então, como nós observamos nessa imagem, quando o raio de luz ele incide paralelamente ao eixo central do espelho, ele vai ser refletido passando pelo foco do espelho. Agora, se ele incide passando pelo foco do espelho, nós vemos que a reflexão ela se dá de forma paralela ao eixo central do espelho.
Agora, se eu tiver um raio de luz que incide passando pelo centro de curvatura, como nós observamos, ele é refletido sobre si mesmo. O raio refletido também passa pelo centro de curvatura, como nós podemos ver por essa imagem. Mais uma vez para outro ângulo, mas continuando passando pelo centro de curvatura, nós vemos que o raio é refletido sobre si mesmo. Agora, quando o feixe ele incide no centro do espelho, nós observamos que ele vai ser refletido por um ângulo idêntico ao ângulo de incidência. Agora eu vou fazer a mesma coisa, porém para o espelho convexo. Então, vou determinar o eixo principal do espelho. Aqui está o centro de curvatura, aqui vai estar o foco do espelho. Eu vou colocar meu espelho convexo. Então, colocando só um feixe de luz. O que a gente vai observar agora? Se o raio incidente ele passaria pelo foco, como é o que eu estou mostrando, quando eu coloco o espelho convexo, nós vemos que o raio refletido ele vai ser refletido paralelamente ao eixo central do espelho. Agora nós vamos ver que se o feixe incidente ele incide de forma paralela ao eixo central do espelho, a sua reflexão acontece de forma que o prolongamento passaria pelo foco do espelho. Agora, vamos colocar um feixe incidente passando pelo centro de curvatura do espelho. Colocando o espelho na frente, nós observamos que o feixe refletido ele é refletido sobre si mesmo. Então, se o prolongamento passaria pelo centro de curvatura, o feixe refletido é refletido sobre si mesmo para o espelho convexo. E se o feixe ele incide no centro do espelho, nós observamos que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, o que é a regra principal da reflexão da luz em qualquer superfície. Para a gente entender melhor, eu vou fazer mais alguns desenhos. Então, eu estou desenhando aqui o que seria uma esfera, tá? Para a gente entender um espelho esférico. Mas para esse nosso exemplo, vamos considerar somente uma circunferência, tá? Porque o nosso espelho do exemplo é uma fração de circunferência. Então, aqui em azul, eu estou representando o espelho, que é somente uma fração dessa minha circunferência. E o raio da circunferência está aqui. E a metade do tamanho desse raio é a minha distância focal. Então, o foco está ali entre o centro e o centro do espelho. Aqui em vermelho é meu eixo central. E como a gente viu, todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo central e incide nesse espelho côncavo, ele vai passar pelo foco. Nosso exemplo aqui, nosso experimento está mostrando isso. Para formalizar, o que a gente vai fazer aqui na nossa discussão é sempre chamar o lado real, o lado esquerdo do espelho côncavo, e o lado virtual, o lado direito do espelho côncavo. A gente chama assim porque o lado real se formam imagens reais e do lado virtual se formam imagens virtuais. Para simular o espelho convexo, também vou fazer aqui uma circunferência, mas para o caso tridimensional isso seria uma esfera. Então, ali está o centro da minha circunferência. Eu vou desenhar aqui o eixo central. E aí, em seguida, eu vou desenhar o espelho, que vai ser uma fração dessa circunferência, para o nosso exemplo, ou uma fração da esfera, para o caso dos espelhos esféricos reais que a gente tem por aí. Então, olha só, a distância entre o centro do espelho e o centro da circunferência é o raio. E a metade ali na metade entre esses dois pontos, a gente tem o foco. Ou seja, a distância focal é a metade do raio da circunferência. Então, ali está o eixo central. E do lado esquerdo a gente tem o lado real e do lado direito o lado virtual, onde se formam as imagens virtuais. Como a gente viu, todo raio incidente paralelamente ao eixo central, ele vai ser refletido no espelho convexo, como se o seu prolongamento passasse pelo foco, como eu estou mostrando aí. Também em relação aos espelhos côncavos, como o experimento sugere, todo raio de luz que incide no espelho passando pelo foco, ele vai ser refletido paralelamente ao eixo central.
ou todo raio de luz que incide no centro do espelho, ele vai ser refletido de forma que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Por fim, todo o raio de luz que incide passando pelo centro de curvatura do espelho côncavo, ele vai ser refletido de forma que a reflexão também passe pelo centro de curvatura, ou seja, a reflexão passa exatamente sobre o raio incidente. Para o espelho convexo, como a gente também viu pelo experimento, todo raio de luz que incide de forma que seu prolongamento passaria pelo foco, ele vai ser refletido de forma paralela ao eixo central. Nesse espelho também, todo raio de luz que incide sobre o centro do espelho com o ângulo θ vai ser refletido por um ângulo igual, θ. Por fim, um raio de luz que incida de forma que seu prolongamento passaria pelo centro de curvatura do espelho também vai ser refletido sobre o mesmo caminho. Ou seja, raio incidente e raio refletido se sobrepõem. Aqui é importante comentar, esses exemplos que eu dei para vocês, dessas formas de incidência da luz sobre os espelhos côncavos e convexos, são apenas alguns casos particulares da incidência de luz sobre esses espelhos. É claro, a luz ela pode incidir sobre esses espelhos de diferentes formas. Não necessariamente esses raios irão passar pelo centro de curvatura ou pelo foco, ou serão paralelos ao eixo do espelho. Mas esses casos especiais que eu mencionei para você, eles vão ser essenciais para a gente entender a formação de imagens nesses espelhos. Nós usaremos esses casos especiais para entender como que uma imagem ela pode ser produzida por um espelho dessa natureza.